Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 1 e o verso 2, diz assim: todos os servos que estão debaixo do jugo, estimem os seus senhores por dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes, não os desprezem por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina e exorta. Tem assunto na Bíblia que você nunca vai ouvir ninguém pregar, mas a pregação expositiva das cartas, ou se, por exemplo, você pega a carta de Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, você lê o capítulo, prega o capítulo 1, versículo por versículo, capítulo 2, versículo por versículo, capítulo 3, versículo por versículo, o 4, o 5 e o 6, tem 6 capítulos, versículo por versículo, inevitavelmente você vai ter que entrar em assuntos que as pessoas jamais iam pregar. Então, por isso a importância da gente tirar as sextas-feiras para esse tipo de estudo, amém, irmãos? Então, quarta-feira, o Espírito Santo direciona a palavra, ele revela que texto, o pregador ora, busca a Deus, Deus revela a palavra, ele prepara e traz para pregar. Domingo também, de manhã à noite. Na sexta-feira, a gente vai procurar seguindo isso. Claro que não é por isso que a gente tem que ler, tem que estudar, tem que orar e tem que buscar a Deus para pregar também o sermão expositivo. Porque nós estamos se deparando aí, irmão, com muitos hereges. E esses hereges, eles sempre têm algum argumento para dizer. E se nós não conhecermos as Escrituras, no meio das heresias, a gente vai ficar sem saber o que responder. Mas, nesse momento, o apóstolo Paulo, ele vem dando instruções a Timóteo. Você vê que no final do verso 2, as últimas palavras do versículo 2, Paulo diz assim para Timóteo: isto ensina e exorta. Então, nesse momento, Paulo estava ensinando para Timóteo como ele tinha que ensinar a igreja, e que ele também precisava exortar a igreja, ensinando e exortando, e se precisar também, repreendendo. E que assunto Paulo estava falando nesse momento? Toda a carta era para Timóteo ensinar e exortar. Mas nesse momento Paulo está direcionando a palavra, irmãos, o ensinamento, para aqueles crentes que eram escravos. Porque naquela época, você sabe disso, naquela época existiam escravos. As pessoas comercializavam seres humanos. Alguém tinha aqui um escravo, ele pegava aquele escravo, vendia para outra pessoa, aquele escravo se tornava propriedade de outra pessoa. E Paulo está falando exatamente nesse assunto, nesse ponto. Só que como hoje nós não temos mais escravos, pelo menos não é mais legal ter escravo, naquela época era legalizado, mas agora não é mais legalizado, a lei da escravatura foi abolida. Nós não temos escravos, mas nós temos pessoas que são, vamos dizer, funcionários. Pessoas que têm um patrão, pessoas que têm um emprego, pessoas que têm um exercício, uma profissão, e exerce essa profissão debaixo da autoridade de um patrão, de um diretor, de um supervisor da empresa, ou mesmo do dono da empresa. Então eu acredito que essa palavra vai se encaixar melhor para nós, usando essa linguagem, de funcionário. Para escravo, eu acho que não vai dar muito bom para nós. Mas enfim, qual o conselho que ele está dando aqui para os servos? E também, vamos colocar aqui também para aqueles funcionários que têm patrão. Está dando conselho aqui, todos os servos, ele está falando para os crentes. Timóteo, se tem algum crente aí que é servo de alguém, todos os servos que estão debaixo do jugo, estimem os seus senhores por digno de toda honra. O que eu acho interessante aqui, irmão, eu quero logo entrar dizendo isso, porque Paulo poderia estar dizendo aqui: olha, você que é servo, não aceite essa posição. Paulo podia estar dizendo isso. Você que é servo,
Não aceite ser servo, não aceite, você está por baixo. Você sendo servo, você é cauda. Mas Paulo não está dizendo isso, irmão. Paulo está dizendo, você que é servo, se sujeite, aliás, que está debaixo de jugo, estime os seus senhores por digno de toda honra. Ou seja, você que é servo, continue sendo servo. E claro, se tiver a oportunidade de ser livre, amém. Mas se você é servo, continue sendo servo e honre o seu Senhor. Isso soa muito diferente do que estão pregando hoje, não é verdade, irmão? Porque o que estão pregando hoje, o que é? Você que é funcionário, você nasceu para ser patrão. Você que é funcionário, você é cauda, e você tem que ser cabeça, você tem que ser chefe. Você que é funcionário, que é empregado, você está por baixo, e você é filho de Deus, você nasceu para ficar por cima. Não é isso que estão ensinando por aí? Mas olha como Paulo ensina diferente, irmão. Olha como Paulo ensina diferente. A palavra de Deus está ensinando esta noite, irmão, a você, que é funcionário, que é empregado, que tem um patrão, que está debaixo de jugo, que você deve estimar o seu patrão por digno de toda honra, que você deve honrar e respeitar o seu patrão, o seu chefe do seu setor, amém? Tem que fazer isso. Nós temos que deixar de lado o orgulho, é isso que a palavra está ensinando. Tem gente, irmão, que arruma um emprego e chega lá, quer gritar com o patrão. Tem gente que arruma um setor para trabalhar e chega lá, quer mandar mais do que o dono. Não tem humildade para se submeter ao diretor da empresa, o gerente da empresa, o supervisor da empresa. E se ele está acima de você, se ele é um diretor, é um gerente, é um supervisor, você tem sim que se sujeitar a ele. Ser empregado. E não é humilhação ser empregado. Não é estar por baixo ser empregado. Não é ser cauda ser um funcionário. Pelo contrário, se for um bom emprego, é uma bênção de Deus, Deus abriu para você. O que é um bom emprego, pastor? É aquele que a gente ganha milhões de reais? Não. Um bom emprego é aquele que dá para você sustentar a sua família, dá para você ficar tranquilo nas suas finanças, mesmo que você não fique rico, mesmo que você não consiga comprar um carro, que se comprar carro não é ser rico, né? Mas mesmo que você não consiga comprar um carro, mesmo que você não consiga comprar uma casa e mora de aluguel, mas você está empregado, está ganhando seu sustento, está comendo, está vestindo, está morando. Pronto, você está tranquilo. É uma bênção de Deus, e está dando tempo de você fazer a obra de Deus, de você participar dos cultos, de você evangelizar. Pronto, não está lhe matando espiritualmente, amém, glória a Deus por isso. Então isso não é, irmão, isso não é vergonha para ninguém ser empregado, ser funcionário. Você não tem que entrar no jogo desses pregadores que estão aí, colocar na sua cabeça que você não pode aceitar. Como é que pode aquele filho do diabo, seu patrão? O cara é rico, é o dono da empresa, e você é um filho de Deus, é um simples empregado. Você não tem que cair nessa pregação, irmão, contraditória, essa pregação fraca, diluída, sem essência bíblica. Você não pode cair nesse tipo de cilada. Você tem mais é que agradecer a Deus pelo seu trabalho, agradecer a Deus pelo seu patrão, agradecer a Deus pelo seu diretor e pelo seu supervisor, seja lá o que for. Então ele diz: todo servo que estão debaixo de jugo, estime os seus senhores, porque por digno de toda honra. E por quê? Por que é que você tem que respeitar o seu senhor, o seu patrão lá, que ele está falando aqui? Por que é que você tem que respeitar o seu patrão? Você tem que respeitar ele digno de toda honra, você tem que dar honra para aquele homem. Por quê? Porque a palavra de Deus diz para que o nome de Deus e a doutrina não seja blasfemado. Porque quando você dá um mau exemplo lá para o seu patrão, quando você manifesta um comportamento inconveniente, inadequado, lá dentro da empresa que você trabalha, você está, meu irmão, dando um mau testemunho e está blasfemando a doutrina de Deus.
Então você tem que ter cuidado com isso, amém, pessoal? Então, logo entrando nesse assunto, já que o assunto hoje aqui é essa questão aqui, que eu nem me lembro se eu já preguei sobre emprego, eu acho que não, né? Nem me lembro disso. Mas, como eu disse, a tema expositivo é bom que a gente entre em várias coisas que a gente nunca ia entrar. Já que nós estamos falando disso hoje, então, já que nós temos que dar um bom testemunho no nosso trabalho, para que o nome de Deus e a doutrina não seja blasfemado, então você tem que ter cuidado também com o tipo de emprego que você arruma, com o tipo de trabalho que você vai arranjar. Porque de repente você vai arrumar um emprego, um trabalho, um negócio, que é um negócio desonesto, um negócio fora da lei. Não, agora eu arrumei um emprego, estou num negócio aí, mas um negócio fora da lei, um negócio desonesto. Então as pessoas que sabem que você trabalha nesse meio, ou que você empreende nesse meio, logo, mesmo que ele não fale para você, mas Deus e a doutrina vai ser blasfemada, é claro. Se você trabalha, se você é empreendedor de algum setor, de algum tipo de empreendimento desonesto, se você trabalha em algum tipo de empresa, que é um trabalho que você está fazendo, que é um trabalho desonesto, logo, imediatamente, as pessoas que conhecem você, que sabem onde você trabalha, elas vão blasfemar de Deus, da doutrina do Senhor. Amém? É verdade. Pastor, mas é porque o senhor não está no meu lugar, pastor, é porque eu precisei desse emprego. Tudo bem, irmão, você precisou do emprego. Mas quem foi que disse que se nós precisarmos do emprego, a gente tem que atirar para todo lado e pegar qualquer coisa que aparece pela frente? Nós somos o povo de Deus, nós somos o servo de Deus, nós temos uma vida secular, nós temos família, nós temos uma família para sustentar, temos conta para pagar, temos despesas mensais, aluguel, luz, água, telefone, mas nós não podemos de maneira alguma, para suprir essas necessidades, começar a fazer coisas desonestas. Qual é a diferença de uma pessoa que empreende num negócio desonesto para um ladrão que está fazendo alguma coisa por aí? Me diga qual é a diferença. Não tem diferença nenhuma. Se ele está num ramo, num trabalho que é desonesto, então ele é tão desonesto quanto esses políticos que estão aí, sendo caçados aqui no Brasil. É tão desonesto quanto eles. E isso, meu irmão, vai blasfemar o nome de Deus. Você tem que lembrar, irmão, que acima da tua reputação, aliás, acima de qualquer coisa na sua vida, está o nome do Senhor que você carrega e tem que ser zelado para que Ele seja glorificado. E isso lá no seu trabalho. Quantos cristãos, irmão, estão dando mau testemunho lá no seu trabalho? Quantos cristãos estão dando mau testemunho lá no seu emprego? Quantos cristãos estão blasfemando o nome de Deus lá na empresa que trabalha, nos negócios que empreendem? Muitos cristãos estão escandalizando o nome de Deus e a doutrina, quando nós deveríamos ter zelo pela doutrina e pelo nome do Senhor, para que pudéssemos ser um canal de Deus para resgatar aquelas vidas, para que elas pudessem ser salvas. Então, irmão, a palavra de Deus está dizendo isso para nós hoje, que nós temos que honrar o nosso Senhor, o patrão, temos que ser obediente a Ele, tem que trabalhar direitinho para Ele, mas você também tem que ter cuidado do que você está fazendo. Teve um irmão um dia, e já faz tempo, e ele falou para mim uma coisa. Estava trabalhando numa empresa grande, e ele estava incomodado porque ele tinha que fazer coisas desonestas ali naquela empresa. Ele estava incomodado com isso, ele estava perturbado com isso. E até que ele estava orando, e Deus calado, Deus em silêncio. Até que ele não aguentou mais, e ele fez, sabe o quê? Ele pediu demissão. Ele disse, não posso mais continuar aqui, eu não posso ficar aqui. A minha consciência não aceita mais eu continuar nesse trabalho. Aquele camarada tomou uma decisão louca, de gente doido. Mas
por fidelidade a Deus. Irmão, não brinque. Ele orou semanas, meses por isso. Deus nunca falou nada. Mas ele sabia que estava errado, incomodado. Ele disse: não aguento mais, vou sair. Saiu, pediu demissão. Acho que quando o cara pede demissão, perde, né? Quando o patrão bota para fora é melhor. Acho que ele olhou para o patrão, está para fora. O patrão não botou, acho que ele saiu logo. Quando ele tomou essa decisão, irmão Antônio, se eu não me engano aqui na minha mente, ou foi no outro dia, ou foi com 2 dias depois, uma empresa ligou para ele e chamou para um trabalho, que ele disse que sonhava trabalhar naquele ramo, naquele emprego. Deus honrou a atitude daquele homem, porque ele agiu pelo temor do Senhor e por obediência a Deus. E ele deu um bom testemunho, um bom exemplo. Eu vi um testemunho de um rapaz, que ele trabalhava na empresa já há muitos anos. E o patrão dele chamou: rapaz, olha, você trabalha aqui com a gente há muitos anos. Estava o patrão e outra pessoa importante da empresa, uma empresa grande. Você trabalha na empresa aqui há muitos anos e a gente queria promover você. A gente quer que você seja um cargo lá mais elevado, eu não lembro. Um diretor, talvez. Queremos promover você. Agora o seu salário vai ser tal, e você vai ganhar muito bem, tal. Que bom, tal. Ele ficou feliz na hora. O patrão disse: agora é o seguinte, eu lhe chamei exatamente porque você é de confiança. Porque está na empresa, porque sabe que as empresas grandes são tem vários proprietários, né? E às vezes um proprietário acaba roubando dos outros. E ele lá falou o seguinte: agora é o seguinte, todas as sextas-feiras está saindo 10 mil pacotes do produto que eles vendiam lá. E você vai colocar que está saindo 15 mil. E eu quero saber se eu chamei você porque você é de confiança na empresa há muito tempo. Eu quero saber se você topa esse trabalho aí. E o seu salário vai ficar bom. Aí o rapaz foi para casa, já se entristeceu quando ouviu isso aí. Foi para casa, orou a Deus, pediu direção a Deus, crente. Dia seguinte voltou com a resposta. Foi lá para o escritório e o patrão estava lá e disse: e aí, você tem a resposta? Esse eu tenho. Ele disse: eu me sinto muito honrado com o convite do Senhor, pela confiança que o Senhor depositou em mim, mas eu não posso aceitar esse trabalho dessa forma. A minha consciência não me permite fazer o que o Senhor está mandando. Se vai sair 10 mil pacotes do produto, eu vou ter que colocar 15 mil, a minha consciência não permite isso. Naquela mesma hora o patrão olhou para o outro chefe que estava do lado, e voltou, olhou para o rapaz e disse: o emprego é seu, você está empregado. Por quê? Porque você foi honesto e não quis desviar nem mesmo em prol do seu patrão. E o patrão viu naquele homem: esse homem realmente é um homem de confiança. Não era um babão qualquer, era um homem de confiança. E é assim que você tem que ser, meu irmão, amém? Desse jeito que você tem que andar, para que Deus possa estar iluminando os seus caminhos nessa área. Se você não andar direito com Deus nesse caminho, Deus não vai iluminar o seu caminho os seus caminhos nessa área de emprego, de empreendimento, de negócio. Mas se você andar honrando direito, obedecendo a Deus, com temor a Deus, com obediência a Deus, Deus vai iluminar sempre direitinho o que você tem que fazer. Então, amado, aí ele diz aqui no verso 2. Por exemplo, me lembro aqui agora, está aí. Uma vez um programa de televisão fez um teste, faz muitos anos. Fez um teste com alguns, esses rapazes que faz instalação que mexe com eletrônico, só que a área lá era máquina de lavar, essas coisas. E aí uma reportagem foi na casa de uma mulher e foi para testar quantos técnicos tinham honesto, certo? Aí eles iam lá, desligava uma tomadazinha lá dentro do motor da máquina, alguma coisa, né? Aí ligava para um técnico: rapaz, a minha máquina deu problema e tal, eu queria que você viesse aqui para consertar. O técnico ia lá. E a maioria dos técnicos inventava um monte de coisa, essa peça aqui, aquela peça acolá, e não sei o que mais, e cobrava um absurdo. Não, tudo bem.
vou fazer um orçamento, depois eu ligo para o senhor vir. Estava só vendo. Aí até que houve um rapaz que eles ligaram para o técnico, que ele veio, olhou, virou, mexeu, não, tudinho aí falaram que era um monte de coisa, tinha que fazer isso, fazer aquilo, não sei o que mais. O cara foi lá e disse, não, só estava essa tomada aqui que estava desligada. Honestidade. Um irmão da igreja disse que estava com o notebook dele e queria aumentar a memória e outras coisas, HD, memória, essas coisas de computador. E ali tem um crente que trabalha com isso. Diz, rapaz, tem um crente ali que trabalha com isso, eu faço trabalho com ele há muitos anos, e ele é gente boa e eu faço lá com ele. Comprou as peças novas, levou lá para o crente fazer a troca das coisas, trocar o material, as coisas. Tudo bem, trocou. Quando ele foi pegar, pagou e tal, voltou, tudo direitinho, peça nova, tudo no lugar. E ele começa a mexer no computador, não, rapaz, o computador não mudou nada, está do mesmo jeito. Levou lá de novo, não, rapaz, o computador está bom, já fiz o trabalho que você mandou, tal, pronto. Voltou para casa, procurou outro técnico e disse, olha, eu mandei botar peça nova, HD, papapá, não sei o que mais, vamos abrir aqui para ver. Abriu para ver e as peças novas não tinham sido colocadas. O irmão, o crente, o técnico, comeu as peças novas, parece que botou uma peça nova só, as outras ele pegou, comeu as peças novas, disse o rapaz que tinha colocado e ainda cobrou um absurdo. Desonestidade. Eu lhe pergunto, como é que Deus vai andar com um camarada desse, meu irmão? Como é que Deus vai estar aí no empreendimento desse, no negócio desse, se o cara está sendo desonesto? Ele está blasfemando a doutrina, ele está blasfemando o nome de Deus, ele está dando mau testemunho e mau exemplo para as pessoas. E está manchando o nome do Senhor. Aí depois vai lá nessas igrejas por aí, né, e diz que o cara está arrebentando, é o que o Cláudio falou aí. Não, estou arrebentando, está arrebentando mesmo, roubando todo mundo e está arrebenta mesmo. Está arrebentando com todo mundo, né? Então, irmãos, no verso 2 ele diz assim, ó, e os que têm senhores crentes, não os despreze, está vendo? Porque às vezes o patrão do irmão é crente, não, meu patrão é crente, eu posso fazer o que eu quiser. Não. Ele diz aqui, os que têm senhores crentes, não os desprezem, por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes amados. Está vendo? Não pode acontecer isso. Eu conheci dois pequenos empresários aí, crentes, irmãos. Um ainda congrega com a gente, o outro mais não. Mas os dois me disseram a mesma coisa. Os dois me disseram, pastor, pense num povo complicado para dar emprego para eles, é os irmãos da igreja. Está vendo? Por que que às vezes a igreja tem um empresário e ele não dá emprego para os irmãos da igreja? Porque os irmãos acham que pelo fato dele ser o irmão da igreja, aí pode fazer de qualquer jeito. E aí o irmão fica até constrangido em demitir o camarada, fica tolerando aquilo ali, porque é da igreja e tal, fica tolerando por um tempo, mas chega um tempo que não aguenta mais. E o texto está falando o quê? Se o seu patrão, o seu senhor for crente, o que é que você tem que fazer? Não despreze ele por ser seu irmão. Antes, os sirva melhor, porque eles que participam do benefício são crentes amados. Amém? Então você tem que honrar um patrão que é descrente, fazer seu trabalho direitinho, claro, não desonesto, mas o trabalho direitinho, que lhe cabe fazer. E depois você tem que, se o seu patrão for crente, for um servo de Deus, um irmão amado no Senhor, você deve servir ele, não de uma forma negligente, porque ele é servo, porque ele é crente também, mas servir ele ainda melhor, por ele ser um irmão amado no Senhor. Amém? Também lá em Colossenses, capítulo 3, Paulo também falou um pouco sobre isso. Colossenses 3, 22. Voltando só um pouco aí. Voltando você vai ver Tessalonicenses, antes Tessalonicenses, é Colossenses. Colossenses 3, 22. Meus irmãos, que quintura é essa, hein, irmão?
Que calor terrível esse, rapaz. Colossenses 3:23. Você achou, amém? E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Não, perdão. Verso 22, irmão. 22. Vós, servos, obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne. Agora, claro, esse tudo ele tem um limite. Que limite, pastor? O limite da palavra de Deus. Obedecer o patrão em tudo, mas até que não venha ultrapassar a palavra de Deus, né? Não servindo só na aparência, olha aí. Não servindo só na aparência como para agradar os homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Olha aí, está vendo? O que ele está ensinando aqui para nós? Que o servo, ou no caso nós estamos falando que hoje o funcionário, o empregado, obedeçam em tudo os seus senhores na carne. Senhor, porque nós temos um Senhor espiritual que é Cristo, o Senhor na carne que é o Senhor humano, né? Os patrões. Obedeçam em tudo o seu Senhor na carne, não servindo só na aparência, como para agradar os homens. Quer dizer, tem gente, irmão, você não pode trabalhar o seguinte, está trabalhando para alguém, e na hora que o patrão está vendo, meu irmão, você é um funcionário exemplar. Na hora que o patrão está vendo, você é um funcionário nota 10. Você trabalha, mas na hora que o patrão não está vendo, aí você fala o quê? Você se escora, você vai fazer alguma coisa que não era para fazer. Por que vocês estão rindo aí, irmão? Vocês andaram fazendo isso, foi? Rapaz, vocês tenham cuidado, viu? Você tem que ser igual o camarada, irmão. O camarada, o Clécio está dizendo que a maioria é assim, né? Mas não é para ser, irmão. Isso é desonestidade. Amém? É desonestidade. É desonestidade. Você tem que ser igual o camarada que me contaram lá no interior, na fazenda de um doutor lá, que a gente conhece ele. Eu só não sei se essa história é verdadeira. Eu sei que contaram como se fosse verdadeira, né? Diz que um camarada chegou lá na fazenda desse doutor lá, conhecido da gente, eu não vou dizer o nome dele, chegou lá pedindo um emprego. Chegou lá, sentou e tal, pediu um emprego. Aí tudo bem, não, você aguarde um pouquinho que a gente vai já conversar. Aí o doutor entrou. Quando o doutor entrou, daqui a pouco o doutor sai, o cara está no meio do terreiro juntando pedra. Aí o doutor pergunta: ei, rapaz, o que você está fazendo aí? Ele disse: não, é porque eu não posso ficar parado, tem que estar fazendo alguma coisa. Ele estava tentando mostrar trabalho que estava atrás do emprego, né? Então, acho que tem que ser mais ou menos por aí o caminho. Porque ser um funcionário exemplar na frente do patrão é uma coisa, e ser um funcionário exemplar nas costas do patrão, aí é outra coisa. É ali onde Deus vai olhar para você e vai honrar você. É ali. Não estou falando de honra, não estou falando de dinheiro, nada disso não. Estou falando de Deus honrar nós. Deus nos honra andando conosco, né? Então ele está dizendo aqui, você tem que obedecer ao seu Senhor em tudo, na carne, mas não servindo só na aparência, na frente dele. Como se fosse para agradar os homens, mas deve servir em simplicidade do coração, temendo a Deus. Ou seja, você está no emprego, olha o que ele está dizendo aqui. Você está no emprego e você não pode fazer o trabalho direitinho só porque está na frente do patrão, para agradar ele. Você tem que fazer o trabalho direitinho, mesmo quando o patrão não estiver vendo, com temor a Deus, para agradar a Deus. Não, meu patrão não está vendo, mas eu vou fazer meu trabalho direito aqui, porque eu vou fazer para agradar o meu Deus. É um trabalho secular, mas Deus se agrada que eu faça meu trabalho direito. Amém, meu irmão? Eita, rapaz, o dono das empresas que vocês trabalham, hein? Rapaz, você mudou tanto, meu filho. Não, foi o meu pastor que me ensinou, né? Vai lá dar o dízimo lá para ele lá. Daqui a pouco o patrão de você vai chegar aqui para dar o dízimo aqui na igreja, né? De tão exemplar que vocês se tornaram na empresa que vocês trabalham. É claro que eu estou brincando, né, irmão? Essa história de dízimo é... Mas enfim, então ele diz que tem que ser dessa forma. Então, meu irmão, se você é um subordinado, é uma pessoa que é subordinada a alguém, você tem pessoas no seu setor de trabalho que são senhores sobre você, superiores a você, então você tem que honrar essas pessoas, e você tem que exercer a sua função, o seu trabalho, de uma forma honesta, de uma forma direita, e produzir
tanto faz o patrão estar vendo, como o patrão não estando vendo. Servir, trabalhar lá no seu emprego, como ele diz aqui, não na frente do homem para agradar os homens, mas com temor a Deus para agradar a Deus. Aí Deus vai se agradar de você, do seu trabalho. É perigoso mesmo até Deus lhe promover lá dentro, você fazendo isso. No verso 23 ele diz, continua falando do mesmo assunto. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Quando vocês for fazer alguma coisa, faça de todo o coração. É o seu trabalho, é o seu emprego. Faça de todo o coração, como se você estivesse fazendo para o Senhor. E dele ele diz aqui, como se estivesse fazendo para o Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor é que vocês estão servindo. Ou seja, até no seu emprego, quando você está sendo honesto e fazendo o seu trabalho direito, por temor a Cristo, ele diz que você está servindo a Jesus. O seu patrão está sendo beneficiado com a sua mão de obra, o seu patrão está sendo beneficiado com a sua honestidade, com o seu trabalho, e Deus está se agradando com a sua vida, e ao mesmo tempo você está servindo a Deus pela sua integridade, pelo seu temor ao Senhor. Então ele diz que o Senhor lhe dará recompensa, lhe dará galardão. Ele diz, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. O galardão da herança o que é? A salvação, a vida eterna. O que ele está ensinando, falando para nós, irmão? Que a nossa salvação, você que é empregado, funcionário, a nossa salvação, claro, Cristo derramou na cruz do Calvário, entregou sua vida por nós, nos salvou pela graça, mas sabemos que nós temos que obedecer a palavra do Senhor para que possamos ser salvos. Então a sua salvação está dependendo também até da sua obediência a Deus, do seu temor a Deus, da sua fidelidade a Deus, lá também, lá no seu emprego, lá no seu trabalho. Então, meu irmão, se você está trabalhando, se você está sendo desonesto, se você está sendo incoerente, inconveniente, pastor, é porque eu não gosto do trabalho. Então peça demissão e saia. Porque você está, meu irmão, blasfemando o nome de Deus, blasfemando do santo evangelho, e você está difamando a sã doutrina, e você ainda está entristecendo o coração de Deus para com a tua vida. Quando você trabalha e faz direito do seu trabalho, com honestidade, com justiça, direitinho, do jeito que tem que ser, então ele diz que você vai fazendo isso por quê? Porque por temor a Deus, por obediência a Deus, porque quer fazer direitinho, porque Deus está vendo e você vai prestar conta com Deus e você faz direito por isso. Então, por isso você vai receber galardão de Deus, o galardão da herança, a salvação. Mas se você não faz, você vai perder o galardão da herança. Então você tenha cuidado, irmão. Porque tem funcionário que até patrão rouba. Tem funcionário crente que rouba o patrão. Por exemplo, alguns anos atrás, acho que há uns 2 anos atrás, sei lá, eu ouvi falar de um crente que trabalhava numa oficina, uns 2 anos atrás mais ou menos, não é mais do que isso. Um crente que trabalhava na oficina e ele roubava gasolina dos carros lá da oficina do patrão dele, para levar para o carro, para a moto, para o carro dele andar. Desonesto, um ladrão como qualquer outro ladrão. Achava que não, porque trabalhava muito e tinha por direito. E direito de quê? De roubar, meu filho? Não tinha direito de fazer isso. Então, estava sendo inconveniente, incoerente. O patrão dele não descobriu, não deu em nada, mas Deus estava triste com ele. O patrão dele, irmão, depositando confiança, depositando estima naquele funcionário, confiança naquele funcionário, e ele traindo a confiança do seu patrão.
O patrão não descobriu, ele não foi pego, ele não foi preso, mas ele estava em falta com Deus, estava pecando contra Deus pela sua desonestidade. Sem contar que isso, meu, se o patrão pegar, isso pode dar um rolo tão grande. Teve um marido de uma irmã que arrumou um emprego aí nessas empresas, nessas mercantil grande aí, né, supermercado grande. O cara passou, foi tempo desempregado, arrumou um emprego. O cara danou-se em roubar uma carteira de cigarro, meu irmão. Estava lá a carteira de cigarro no bolso, a câmera filmou, chamaram ele, meu irmão, levaram para o presídio. Você acredita num negócio desse? Foi para o presídio, foi preso, saiu de lá para a delegacia, eu acompanhei o caso. Estava lá triste com a coitada da irmã, a irmã triste lá com a situação. E como é que pode o cara se prestar a pegar uma carteira de cigarro, sei lá o que for. Está um tempo empregado, está tempos desempregado, vai arrumar um emprego, não vai ser desonesto para perder o emprego e ser preso ainda. Então, meu irmão, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, a palavra de Deus até diz, irmão, que se nós formos sofrer agravo, que não seja por ser desonesto, não seja por se meter no negócio dos outros, que não seja por fazer coisas erradas. Se for sofrer agravo, que seja pela sua obediência ao evangelho, não pela desonestidade. Aí você vai dizer, eu estou sendo perseguido lá no meu trabalho. Talvez, não sei. Tem gente sendo perseguida no trabalho porque é honesto, faz o trabalho direito, trabalha bem, trabalha direito. Os outros funcionários estão lá perseguindo. Agora domingo mesmo de manhã, alguns irmãos falaram, tem alguém sendo perseguido no trabalho? Bem, uns 4 irmãos levantaram a mão. Trabalha direito, é honesto. Tem funcionário lá com inveja, querendo derrubar o camarada e perseguindo ele. Mas aí já tem outros funcionários que estão sendo crentes, que estão sendo corruptos, que estão sendo desonestos, que estão sendo negligentes e inconvenientes no seu trabalho, desobedecendo a Deus no seu trabalho, e estão sendo perseguidos e acham que estão sendo perseguidos porque é crente. É não, filho, você está sendo perseguido porque você é desonesto e está em pecado contra Deus. Pode ter certeza disso. Uma coisa é o pessoal querer te derrubar, te perseguir, porque tu está sendo honesto, fiel a Deus, e Deus sabe disso e você sabe também. Mas outra coisa é o povo querer lhe derrubar, porque você está sendo desonesto, e Deus sabe disso e você sabe também. Então, meu irmão, o texto diz aqui, tudo nós for fazer, tem que fazer de todo o coração, como se fizesse para o Senhor e não para os homens, amém? Porque a Cristo o Senhor servia, ele diz, como se fizesse para o Senhor e não para os homens. Então, se você for fazer lá no seu trabalho, no seu emprego, faça de todo o coração. Faça de coração, trabalhe lá, faça de coração. Como se você estivesse servindo a Deus e não os homens. E aí Deus vai te recompensar por isso. Porque isso é agradável a Deus, irmão. Tudo nós for fazer, fazer com a consciência limpa na presença de Deus, fazer com temor a Deus, fazer por obediência a Deus, mesmo que o patrão seja nojento, mesmo que ele não mereça, mesmo que ele seja enjoado, mas fazer por temor a Deus, por obediência a Deus, Deus vai lhe honrar sim, e Deus vai lhe abençoar sim, Deus vai se agradar com isso sim. Mas é de no verso 25, mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoa. Me lembrei de um caso que o irmão falou para mim. O irmão está até aqui na igreja, não vou contar porque de repente ele me contou de um amigo dele, o cara ficando rico, o cara ficando riquíssimo, ricaço mesmo, pegando dinheiro, viajando para o Paraguai, viajando para outros lugares aí, comprando mercadoria, contrabandeando, trazendo sem nota. E o cara juntou um patrimônio, crente da igreja, dizimista, ofertante na igreja, dando reteté, falando língua, rodando, dando glória a Deus. E o cara indo para o Paraguai, comprando mercadoria sem nota fiscal e trazendo, porque há um limite, né, para trazer. E aí juntou um patrimônio extraordinário. E de repente o camarada começou a arrumar um namorico. E a mulherzinha dele, opa filho, isso aí eu não aceito não. A mulher dele foi na polícia e denunciou ele. A polícia confiscou os bens dele. Os bens estão lá e não pode mais usufruir, não pode mais usar, está confiscado. Por quê? Porque aquele que fizer agravo receberá o agravo que fizer.
Se ele tivesse trabalhado direitinho, construído o patrimônio suando, trabalhando direitinho, e tivesse direitinho a mulher dele, meu irmão, aí talvez as coisas estavam bem com ele, mas ele foi fazer agravo e recebeu o troco, a mesma moeda. Já está lá. Então, meu irmão, todo mundo precisa trabalhar, amém? Tem alguém aqui que está trabalhando por enquanto, graças a Deus? Tem alguém? Levanta a mão assim. Trabalhando, né? Trabalhando. Um bocado de desempregado. Mas olha, você trabalha por quê? Porque você precisa. Você precisa trabalhar. É bom trabalhar. Deus fez o homem para trabalhar. Quando você perde o emprego, você fica em casa, você fica ocioso, é ruim. O homem foi feito para trabalhar. O homem gosta de trabalhar. Então você trabalha. E você trabalha porque você para ganhar um dinheiro. E você ganha o dinheiro, você quer dar o sustento da sua casa, quer poder comprar roupa para sua esposa, para os seus filhos, para você, ter a sua casa. Se você ganhar um pouco mais para poder comprar a sua casa, você acha melhor, não é, ou não é verdade? Acha melhor. Se você comprar um pouco mais para poder comprar um transporte para você, você acha melhor, não é, ou não é verdade? É verdade. É verdade. Eu não estou falando aqui de teologia da prosperidade de ficar rico. Isso acontece, alguns irmãos, sendo fiel a Deus, acaba ganhando bem, comprando um carro, comprando uma casa. Outros, mesmo sendo fiéis a Deus, irrepreensível, não conseguem comprar um carro nem uma casa, e Deus não está fazendo acepção de nenhum. Mas eu quero dizer para você, trabalhar é importante. Se você tem uma visão empreendedora, é importante empreender, mas dentro da honestidade que a palavra de Deus ensina, amém? Dentro dos parâmetros que a palavra de Deus coloca. Dentro desses parâmetros que a palavra de Deus coloca. Aí você vai poder ganhar o seu dinheiro, comprar o seu pão, beber a sua água, morar na sua casa, andar no seu transporte e agradecer a Deus, porque tudo foi de uma forma justa e honesta, trabalhando com seu suor, trabalhando direitinho, fazendo o seu trabalho direito, se esforçando, sendo honesto e recebendo seu salário e comendo o seu pão. Aí você vai ficar tranquilo e satisfeito. Mas se não for dessa maneira, você vai sempre ter um peso na consciência. Se não for dessa forma, você vai sempre ter um peso na consciência. Não é isso que Deus quer para nós. Para concluir, no capítulo 4 de Colossenses, o verso 1, agora ele fala aqui para os senhores, para os patrões. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade aos vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Amém. O que ele está dizendo? O patrão, o chefe, o senhor, o diretor da empresa, que exerce autoridade sobre alguns funcionários, o supervisor, o patrão, o proprietário, o empresário, que exerce autoridade sobre algumas pessoas. O texto está dizendo que tem que fazer o que for justo e de equidade aos seus servos. No caso do contexto nós estamos usando aqui, aos seus funcionários. Aos seus funcionários. Então, se alguém tem um funcionário, ele tem que agir com o que for justo, de justiça e equidade para com esse funcionário. Ele tem que tratar ele bem, tem que dar a carga horária dele de uma forma direita e honesta, não explorar o funcionário, não exigir do funcionário mais do que o que ele deve fazer, não explorá-lo, não sobrecarregá-lo, pagar seus direitos de uma forma correta, salário, 13º, férias, FGTS, tudo. Dá aos seus, fazer o que for de justiça e equidade aos vossos servos. É isso que os patrões têm que fazer. Sabendo que também tendes um Senhor no céu. Que nós estamos, vocês perceberam, como eu disse para vocês, que ele falava dos servos, dos escravos, né? Aí, como eu disse, como nós não temos escravo hoje, vamos trazer essa palavra para o contexto de funcionário e patrão.
para poder se encaixar melhor para o nosso contexto. Vamos falar de servo, de escravos, nós não temos servo e escravos aqui. Então é mais proveitoso para nós colocar dessa forma. Para o contexto atual é mais proveitoso para nós colocar dessa forma. Então, meu irmão, tem deveres também para o patrão. Então, se você é um empreendedor, se você pensa ser um empreendedor, você precisa saber que se você tiver funcionário, você tem que tratar ele de uma forma justa, fazer para com ele o que for justo, honesto, sabendo que você também tem um Senhor no céu, que você tem alguém que está acima de você. Você é superior, lá no seu trabalho você é superior ao funcionário, mas Deus é acima de você em todo lugar que você tiver, que você for. Você pode ser Senhor sobre alguém, mas você tem um Senhor no céu, que é justo e que é reto, para dar a cada um de acordo com as suas obras, amém? Então a palavra de Deus diz, nós temos que ser sóbrio e vigiar. Aliás, a palavra de Deus diz que nós temos que andar com temor perante Deus, porque nós havemos de dar contas ao Senhor, o que nós fazemos por meio do corpo, ou bem ou mal. Irmão, se não tivesse estudando a primeira carta de Paulo a Timóteo de uma forma expositiva, versículo por versículo, eu jamais ia pregar isso aqui. Mas como eu disse, foi importante pregar, não foi? Você aprendeu agora como é que você tem que fazer lá no seu trabalho? E você que é patrão, aprendeu também como é que você tem que proceder com seus funcionários? Sim. Então, porque tem gente, irmão, que tem funcionário e vai querer abusar do funcionário. Tem empresário que contrata uma menina para ser funcionário. Ele acha que tem o direito até de abusar dela sexualmente. Ele acha isso. Eu sou o patrão, sou o chefe, né? Aí começa a lhe dar umas olhadinhas por ali, daqui a pouco está querendo seduzir a menina. Então ele não tem direito disso não, meu irmão. Ele não tem o direito de fazer isso. Não tem o direito de fazer isso. Não tem. Pastor, mas já que nós estamos falando de funcionário, de patrão, e as leis trabalhistas, pastor, posso aplicar elas? É claro que pode, irmão. É claro que você pode aplicar as leis trabalhistas. São leis. São leis que o Brasil dá em favor dos funcionários. Se por acaso você trabalhou em alguma empresa e foi lesado, foi explorado, né? E foi lesado pela empresa, você tem todo o direito e liberdade, mediante a lei que rege o Brasil, de exercer seus direitos mediante a lei. Você tem o direito de aplicar a lei em cima dessas causas, se você quiser, é uma opção sua. Não é pecado fazer. A Bíblia diz que aqueles que são transgressores da lei devem temer ela, mas aquele que guarda a lei, que obedece às leis, esse não deve ter medo da lei nada. Não deve ter medo da lei nada. Você entende isso, amém? Isso se você quiser. Tipo assim, você trabalhou numa empresa, nunca lhe deram férias, o patrão nunca depositou o FGTS, né? Aí de repente ele bota você para fora, não lhe dá direito nenhum. Se você quiser, como um servo de Deus, você pode se utilizar sim dos recursos da lei para reaver essas causas. Agora, se você fez um acordo com ele para perder isso aí pronto, aí você fez um acordo, aí você não vai ter o direito de chegar lá na justiça e colocar ele na justiça para poder reaver seus direitos. E mesmo que você colocasse ele na justiça e reavesse os seus direitos, ainda assim você ia estar sendo desonesto diante de Deus. Por quê? Porque você já tinha feito um acordo com o seu patrão. Então, nós temos que entender isso. Então, amado, que nós possamos ter aprendido um pouco, né, sobre a questão, você que trabalha, porque todo mundo trabalha alguma coisa. Tem que trabalhar alguma coisa. Tem que trabalhar. Todo mundo trabalha. Então você trabalha alguma coisa, você faz alguma coisa, você vai dar uma diária para alguém, um dia de serviço para alguém, você vai ser um pedreiro em algum lugar, um carpinteiro em algum lugar, vai ser um servente de obra civil em algum lugar. Em todo setor que você for exercer algum trabalho, alguma função, você tem que andar do jeito que nós explicamos aqui esta noite. E assim você vai agradar a Deus, assim Deus vai se alegrar com a sua vida. Mas se você proceder contrariamente, aí você vai sofrer por situações
nessa área que você não vai saber o porquê, mas Deus vai estar corrigindo você para poder trabalhar melhor na sua vida, para você não ser condenado.